5 de setembro de 1972, 4h30 da manhã, Munique, Alemanha Ocidental. Enquanto o mundo dorme, enquanto atletas de 120 países sonham com medalhas e glória, 8 homens escalam uma cerca de 2 metros. Eles não vêm para competir, eles vêm para matar. Eles vêm para transformar o maior símbolo de paz do mundo em um palco de terror. E antes que o sol nasça sobre a Vila Olímpica, 11 pessoas estarão mortas. E o mundo nunca mais será o mesmo. Bem-vindos ao canal do Pirata Contador de História. E esta é a história de Munique. Mas não é apenas a história de um ataque. É a história de como o ódio nasce, como se propaga, como consome tudo à sua volta. É a história de homens que escolheram a morte como resposta e de homens que escolheram a vingança como justiça. É a história de como uma nação inteira se recusou a permitir que seus filhos fossem esquecidos. E é, acima de tudo, um aviso que ecoa através das décadas. O terrorismo não é política. O terrorismo é a morte da política. É a morte da razão. É a morte da humanidade. Para entender por que 8 homens escalaram aquela cerca em Munique, precisamos voltar 2 anos. Precisamos ir para a Jordânia, um país que, em 1970, havia se tornado o coração pulsante da resistência palestina. Aqui, nos campos de refugiados ao redor de Amman, viviam centenas de milhares de palestinos deslocados. Aqui, as organizações de resistência palestina estabeleceram suas bases, seus campos de treinamento, suas estruturas de comando. A Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, havia praticamente transformado a Jordânia em um estado dentro do estado. Mas essa situação não poderia durar. O rei Hussein, monarca absoluto da Jordânia, via seu poder sendo questionado. Via guerrilheiros palestinos nas ruas de sua capital. Via sequestros de aviões internacionais perpetrados por facções palestinas radicais. Via sua autoridade sendo erodida dia após dia. E em setembro de 1970, ele decidiu que havia chegado o momento de agir. O que se seguiu foi um dos piores massacres da história do Oriente Médio moderno. O exército jordano, sob as ordens do rei Hussein, atacou os campos de refugiados palestinos com uma brutalidade que deixaria marcas profundas. 10 dias de combates implacáveis. 10 dias de morte. Milhares de palestinos foram mortos, dezenas de milhares foram expulsos. A OLP foi forçada a abandonar a Jordânia e se reagrupar no Líbano. Para os palestinos, aquele mês ficaria para sempre gravado na memória como Setembro Negro, um símbolo de humilhação, um símbolo de derrota, um símbolo de sangue. Mas da derrota nasceu algo novo, algo mais radical, algo mais perigoso. Porque entre os membros mais jovens e mais radicais da Fatah, a principal facção da OLP, uma ideia começou a germinar. A ideia de que a diplomacia havia falhado. A ideia de que a negociação era fraqueza. A ideia de que a única linguagem que o mundo entendia era a linguagem da violência. E assim, em 1971, nasceu a Organização Setembro Negro. Um nome escolhido deliberadamente para honrar aqueles que haviam morrido na Jordânia. Um nome que carregava toda a raiva, toda a dor, toda a sede de vingança de um povo que se sentia traído e massacrado. Oficialmente, o Setembro Negro era uma facção dissidente e extremista. Na realidade, era um braço clandestino da Fatah, liderada por Yasser Arafat. Uma estrutura que permitia a Arafat manter uma fachada de moderação diplomática enquanto o Setembro Negro executava o trabalho sujo. Seus objetivos eram claros: vingar a derrota na Jordânia, forçar a causa palestina de volta ao centro do palco mundial e demonstrar que Israel e seus aliados ocidentais não estavam seguros. Eles precisavam de um ato que ninguém pudesse ignorar. Um ato que chocasse o mundo, um ato que fizesse todos se lembrar do povo palestino. E eles o encontraram em Munique.
3 homens personificavam a liderança do Setembro Negro. 3 homens cujos nomes se tornariam sinônimos de terror. O primeiro era Ali Hassan Salamé, conhecido em todo o mundo árabe como o Príncipe Vermelho. Ele nasceu em 1º de abril de 1941, na pequena cidade palestina de Kula, perto de Jaffa. Seu pai, Sheikh Hassan Salamé, havia sido um herói da guerra de 1948, um comandante respeitado que lutou contra as forças israelenses. Mas Hassan Salamé foi morto em combate, perto de Lida, deixando seu filho órfão. Ali Salamé cresceu com a memória de um pai que nunca conheceu, mas cuja reputação o precedeu. Educado na Alemanha, treinado militarmente no Cairo e em Moscou, Salamé se tornou um homem de 2 vidas. Na superfície, era um playboy sofisticado, conhecido por ostentar sua riqueza, cercado por mulheres belas, dirigindo carros esportivos de luxo. Ele tinha apelo entre os jovens palestinos, um carisma que transcendia as linhas políticas. Mas por baixo dessa fachada glamurosa, Salamé era um assassino calculado. Ele era o chefe de segurança da Fatah. Ele era o chefe de operações do Setembro Negro. Ele era o homem que conectava a estratégia política com a execução terrorista. Ele era a ponte entre o mundo diplomático e o mundo das sombras. O segundo arquiteto era Mohammed Oudeh, mais conhecido como Abu Daoud. Enquanto Salamé era o rosto público, Abu Daoud era o cérebro. Era o planejador meticuloso que trabalhava nas sombras, estudando cada detalhe, analisando cada contingência. Abu Daoud havia nascido em uma família palestina de classe média e havia se envolvido na política palestina desde jovem. Ele era um intelectual, um estrategista, um homem que acreditava que o terrorismo não era um crime, mas um ato de guerra legítimo contra um inimigo ocupante. Para Abu Daoud, Munique não seria terrorismo, seria um ato de guerra. E o terceiro era Latif Afif, codinome Issa. Nascido em 1937, Afif era um fedaim palestino que havia sido treinado nos campos de refugiados do Líbano e da Líbia. Ele era um soldado, um homem de ação, um homem que transformava os planos em realidade. Enquanto Abu Daoud concebia a estratégia e Salamé supervisionava a operação, Afif seria o comandante de campo. Ele seria o rosto do terror naquela madrugada de 5 de setembro. Ele lideraria os 8 homens que invadiriam a Vila Olímpica. E ele tomaria as decisões críticas que determinariam se a operação seria um sucesso ou um fracasso. Mas Salamé, Abu Daoud e Afif não agiam sozinhos. Eles comandavam uma célula de 8 terroristas, cada um com sua própria história, sua própria motivação, sua própria sede de vingança. Esses 8 homens foram selecionados com cuidado. Foram treinados nos campos de refugiados do Líbano e da Líbia. Foram instruídos sobre cada detalhe da Vila Olímpica de Munique. Foram preparados para uma missão que mudaria a história. Latif Afif, o líder, era um veterano das operações de Setembro Negro. Ele havia participado de sequestros anteriores, de ataques anteriores. Ele era respeitado pelos seus homens, temido pelos seus inimigos. Yusuf Nazal, codinome Tony, era o segundo em comando. Ele era um homem meticuloso, responsável por muitos dos detalhes logísticos da operação. Afif Ahmed Hamid, codinome Paolo, era um especialista em explosivos. Khalid Jamal, codinome Salah, era um atirador experiente. Ahmed Shiktah, codinome Abu Hala, era um combatente de rua, conhecido por sua brutalidade. Mohamed Safadi, codinome Badran, era um veterano de operações anteriores. Adnan Al-Gashey, codinome Denawi, era um jovem radical, cheio de raiva e determinação. E Jamal Al-Gashey, codinome Samir, era o mais jovem do grupo,
mas não menos perigoso. Esses 8 homens, vindos de campos de refugiados, de cidades destruídas, de famílias deslocadas, carregavam em seus corações toda a raiva de um povo. Eles acreditavam que estavam lutando por uma causa justa. Eles acreditavam que estavam fazendo uma declaração que o mundo não poderia ignorar. Eles não se viam como terroristas, se viam como soldados, se viam como mártires. E em 5 de setembro de 1972, eles estavam prontos para provar sua devoção à causa palestina. 4h30 da manhã, 5 de setembro. Os 8 terroristas, vestidos como atletas, carregando mochilas com fuzis Kalashnikov, pistolas Tokarev e granadas, escalam a cerca de 2 metros que circunda a Vila Olímpica. Ninguém os vê, ninguém os impede. Para qualquer observador ocasional, eles parecem atletas voltando tarde de uma noite na cidade, uma cena comum durante os jogos. Mas essas mochilas não contêm souvenirs, contêm morte. Com chaves roubadas, eles entram no prédio da Rua Connolly, número 31. Este é o lar temporário da delegação olímpica israelense. Aqui dormem treinadores, atletas, oficiais. Aqui dorme a esperança de uma nação. Mas em poucos minutos, essa esperança será transformada em horror. No apartamento 1, Yosef Gutfreund, um árbitro de luta livre de 38 anos, acorda com um barulho na porta. Ele é um homem grande, forte, com mais de 130 quilos de músculos e determinação. Quando ele abre a porta e vê os homens mascarados com armas, ele não pensa em sua própria segurança. Ele pensa em seus companheiros. Ele grita um aviso. Ele joga seu corpo contra a porta. Ele pega um equipamento de ginástica de 135 quilos e o lança contra a porta, tentando bloqueá-la. Sua ação heróica dá ao seu colega de quarto, o treinador Tuvia Sokolovsky, tempo suficiente para quebrar a janela e pular para a segurança. Mas o treinador de luta livre, Moshe Weinberg, não tem tanta sorte. Ele tenta lutar contra os invasores. Ele é um homem corajoso, um veterano de guerras. Mas os terroristas estão armados e ele está desarmado. Weinberg é baleado no rosto. Mesmo ferido, sangrando, ele é forçado a guiar os terroristas pelos apartamentos. Num ato final de sacrifício, ele os leva ao apartamento 3, onde dormem os levantadores de peso e os lutadores mais fortes. Weinberg acredita que esses atletas terão uma chance melhor de resistir. Mas ele está errado. Os terroristas estão preparados e os atletas estão desarmados. Enquanto os reféns são reunidos, Weinberg, ainda ferido, ainda sangrando, vê uma oportunidade. Ele ataca novamente. Ele consegue deixar um dos terroristas inconsciente. Ele consegue ferir outro com uma faca. Mas então, os tiros. Moshe Weinberg cai. Ele morre naquele apartamento, seu corpo deixado como um aviso para quem tentar resistir. Em seguida, o levantador de pesos Yosef Romano, um veterano da Guerra dos 6 Dias, mesmo estando de muletas por causa de uma lesão durante a competição, tenta se voltar contra os agressores. Ele tenta desarmar um dos terroristas. Ele é um homem forte, um campeão. Mas força não é suficiente contra fuzis. Yosef Romano é fuzilado. Seu corpo mutilado é deixado no chão como um aviso ainda mais brutal. 2 israelenses estão mortos. 9 estão sendo mantidos como reféns. Os terroristas conseguiram o que queriam. Atenção! O mundo inteiro está acordando para um pesadelo. O dia amanhece sobre Munique com uma sensação de apocalipse. A polícia alemã cerca o prédio. Os negociadores chegam. Câmeras de televisão de todo o mundo focam suas lentes na sacada do apartamento 1, onde uma figura mascarada ocasionalmente aparece, o rosto escondido, um rifle nos braços. A imagem se torna icônica, um símbolo da invasão do terrorismo em um espaço destinado a celebrar a unidade humana. Os terroristas fazem suas demandas. Eles exigem a libertação de 234 prisioneiros palestinos detidos em Israel.
Eles exigem a libertação de Andreas Baader e Ulrich Meinhof, membros da fração do Exército Vermelho detidos em prisões alemãs. Eles exigem um avião para levá-los e aos reféns para o Cairo. Eles exigem segurança. Eles exigem que o mundo os ouça. Mas a primeira-ministra de Israel, Golda Meir, uma mulher que sobreviveu a pogroms na Ucrânia, que sobreviveu ao Holocausto, que construiu uma nação do nada, é inflexível. Ela não negocia com terroristas. Essa é a política de Israel. Essa é a lei de Israel. E ela não a quebrará, nem mesmo para salvar 11 vidas. As horas se arrastam. As negociações continuam, mas sem progresso. Os terroristas aumentam a pressão. O corpo de Moshe Weinberg é jogado da sacada, caindo na calçada abaixo. Um sinal brutal de que os sequestradores não estão blefando. O mundo assiste, em silêncio, esperando um milagre que nunca virá. À noite, após horas de negociações, um acordo é alcançado. Os terroristas concordam em ser levados para a base aérea de Fürstenfeldbruck, a 15 milhas de distância da Vila Olímpica. Lá, um avião Boeing 727 os aguardaria, supostamente para levá-los com os reféns para o Cairo. É um acordo que parece razoável, é um acordo que parece oferecer uma saída para a crise, mas é também uma armadilha. As autoridades alemãs, em coordenação com os israelenses, planejaram uma operação de resgate. Na base aérea, atiradores de elite estariam esperando. Quando os terroristas desembarcassem dos helicópteros, eles seriam eliminados. Os reféns seriam salvos. A crise terminaria. Mas o plano, como tantos planos de guerra, estava repleto de falhas fatais. Os atiradores alemães não tinham equipamento de visão noturna, não tinham rádios para comunicação entre eles, não tinham uma cadeia de comando clara, não tinham treinamento adequado em operações de resgate. Alguns deles não eram nem sequer atiradores de precisão. Eles eram policiais comuns, improvisados para uma missão que estava além de suas capacidades. Além disso, os policiais que deveriam estar dentro do avião, disfarçados de tripulação de voo, abandonaram seus postos em pânico, sem avisar ninguém. A emboscada estava condenada antes de começar. 22h30. Os dois helicópteros pousam na base aérea escura. Latif Afif e Yusuf Nazal descem para inspecionar o avião. Eles caminham em direção ao Boeing 727. Eles entram e imediatamente eles veem que algo está errado. O avião está vazio. Não há tripulação, não há preparativos para voar. É uma armadilha. Os dois terroristas correm de volta para os helicópteros, gritando para seus companheiros. É uma emboscada! É uma emboscada! Um atirador alemão, sem receber ordens, abre fogo. Os tiros ecoam pela base aérea. Yusuf Nazal é atingido. Ele cai, ferido, mas ainda vivo. Latif Afif corre de volta para o helicóptero. Os outros atiradores alemães recebem ordens para atirar. O caos irrompe. A operação de resgate se transforma em um massacre. Ahmed Shiktah e Afif Ahmed Hamid, que estavam perto dos helicópteros com os reféns, são mortos pela polícia alemã. Outros dois terroristas procuram cobertura e conseguem evitar os atiradores de elite. Um policial alemão, Anton Fliegerbauer, é morto no tiroteio. O caos é total. A comunicação é inexistente. Ninguém sabe o que está acontecendo. Ninguém sabe quem está atirando em quem. Então, e o pior? Latif Afif, o líder dos terroristas, entra no primeiro helicóptero. Os reféns estão lá, amarrados, vendados, indefesos. Afif aponta seu fuzil AK-47 para eles, e ele abre fogo a queima-roupa. Yaakov Springer cai, Eliezer Halfin cai, Zeev Friedman cai. David Berger, um cidadão americano-israelense, é atingido múltiplas vezes. Ele morre por inalação de fumaça quando o helicóptero pega fogo. No segundo helicóptero, Adnan Al-Gashey entra e executa os reféns restantes a sangue frio. Yosef Gutfreund, o árbitro que havia tentado salvar seus companheiros,
Kehat Shore, um treinador. Mark Slavin, o mais jovem, com apenas 18 anos. Amitzur Shapira e André Spitzer, treinadores de atletismo e esgrima. Cada um deles leva pelo menos 4 tiros. Eles caem como bonecas de pano, seus sonhos de medalhas transformados em pesadelos de morte. Então, uma granada. Um dos terroristas lança uma granada dentro do primeiro helicóptero. A explosão é massiva. Os corpos dos reféns são incinerados. O helicóptero é transformado em uma bola de fogo. Quando o tiroteio termina, quando a fumaça se dissipa, quando o silêncio finalmente cai sobre a base aérea, o resultado é devastador. 11 atletas e treinadores israelenses estão mortos. Um policial alemão está morto. 5 terroristas estão mortos. 3 terroristas foram capturados. E o mundo inteiro está assistindo, em choque, em desespero, em fúria. Um locutor americano, Jim McKay, que havia narrado a crise por 14 horas seguidas, finalmente resume o horror com 3 palavras que ecoarão através da história. Eles se foram. Em Israel, o luto rapidamente se transforma em fúria. A primeira-ministra Golda Meir senta-se com seu gabinete de segurança. Ela não chora. Testemunhas lembram-se mais tarde que ela se senta em silêncio, seu rosto esculpido em pedra, as mãos apertadas sobre a mesa à sua frente. Quando ela finalmente fala, sua voz é firme, inabalável. Nós os encontraremos, todos eles, e os faremos pagar. 2 dias após o massacre, a Força Aérea Israelense bombardeia 10 bases da Organização para a Libertação da Palestina na Síria e no Líbano. Mas para Golda Meir, isso não é suficiente. Ela cria o Comitê X, um pequeno grupo de oficiais do governo encarregados de formular uma resposta israelense. Ela mesma e o ministro da Defesa, Moshe Dayan, lideram o comitê. Ela nomeia o general Aharon Yariv como seu conselheiro em contra-terrorismo. Yariv, junto com o diretor do Mossad, Zvi Zamir, assume o papel principal na direção da operação que se seguiria. A decisão é unânime, inabalável e terrível. Cada pessoa envolvida no planejamento e execução de Munique seria caçada e morta. Não haveria julgamento, não haveria tribunal, não haveria apelação. Haveria apenas morte, distribuída nas sombras, em solo estrangeiro, com total negabilidade. A missão foi entregue ao Mossad, o serviço secreto de Israel. E a operação recebeu um nome bíblico e terrível: Ira de Deus. O diretor do Mossad, Zvi Zamir, e o agente veterano Michael Harari montaram uma série de unidades de elite, conhecidas pelo codinome Kidon, que significa baioneta em hebraico. Eram esquadrões da morte, compostos pelos melhores agentes de campo, especialistas em vigilância, explosivos, assassinatos e operações encobertos. Sua estrutura era complexa e compartimentalizada. Havia o esquadrão Aleph, 2 assassinos treinados que executariam os alvos. Havia o esquadrão Bet, 2 guardas que sombreavam os Alephs, fornecendo proteção. Sua missão era operar nas sombras, em solo europeu, sem medo das consequências. A mensagem era clara: o braço de Israel era longo e sua memória eterna. E antes que a operação terminasse, mais de uma década depois, dezenas de palestinos estariam mortos, assassinados em cidades de toda a Europa e do Oriente Médio. Caçada começou imediatamente. O Mossad compilou uma lista de alvos, entre 20 e 35 nomes, uma mistura de membros do Setembro Negro e operativos da Organização para a Libertação da Palestina. Alguns eram os executores diretos do massacre, outros eram planejadores, outros eram financiadores, outros eram logísticos, mas todos eles, na visão de Israel, compartilhavam a culpa, e todos eles seriam punidos. O primeiro alvo foi Wiles Weiter, o representante da Organização para a Libertação da Palestina na Itália. Na noite de 16 de outubro de 1972, apenas 42 dias após o massacre de Munique, Zweiter saiu de seu apartamento em Roma.
Agentes do Mossad o esperavam. Ele foi morto com 12 tiros. 12 tiros, um para cada atleta israelense morto em Munique. A mensagem era clara. A vingança havia começado. O segundo alvo foi Mahmoud Hamshari, o representante da Organização para a Libertação da Palestina na França, e, segundo Israel, o líder do Setembro Negro em Paris. Em 8 de dezembro de 1972, um agente do Mossad, disfarçado de jornalista italiano, telefonou para o apartamento de Hamshari, em Paris. "Monsieur Hamshari?" perguntou o agente. Quando Hamshari confirmou sua identidade, o agente sinalizou para seus colegas. Um sinal de detonação foi enviado pela linha telefônica. Uma bomba instalada sob o telefone de mesa de Hamshari explodiu. Hamshari foi mortalmente ferido, com pedaços de metal embutidos em seu corpo. Ele ainda permaneceu consciente o tempo suficiente para contar aos detetives o que havia acontecido, antes de morrer semanas depois no hospital. Essa foi a primeira de uma série de assassinatos por bomba que o Mossad realizaria na França. O terceiro alvo foi Hussein al-Bashir, um jordano e representante da Fatah em Chipre. Na noite de 24 de janeiro de 1973, al-Bashir apagou as luzes em seu quarto de hotel em Nicósia. Momentos depois, uma bomba plantada embaixo de sua cama foi detonada remotamente. Ele foi morto instantaneamente e o quarto foi destruído. O quarto alvo foi Basil al-Kubaisi, um professor de direito na Universidade Americana de Beirute, suspeito por Israel de fornecer logística de armas para o Setembro Negro. Em 6 de abril de 1973, al-Kubaisi foi morto em Paris, enquanto retornava para a casa do jantar. Ele foi atirado aproximadamente 12 vezes por 2 agentes do Mossad. De acordo com a polícia, os tiros foram cuidadosamente agrupados sobre seu coração e em sua cabeça. Mas alguns dos alvos na lista do Mossad viviam em casas fortemente guardadas no Líbano, além do alcance dos métodos de assassinato anteriores. Para alcançá-los, Israel lançou uma operação militar em grande escala, codinome Operação Primavera da Juventude. Na noite de 9 de abril de 1973, comandos das unidades Sayeret Matkal, Shayetet 13 e Sayeret Tzanhanim desembarcaram na costa do Líbano em barcos Zodiac, lançados de navios de mísseis da Marinha israelense em alto mar. Os comandos estavam disfarçados de civis e alguns estavam vestidos como mulheres. Guiados por agentes do Mossad, eles invadiram edifícios de apartamentos guardados em Beirute e assassinaram 3 alvos de alto escalão. Muhammad Youssef al-Najjar, o líder de operações do Setembro Negro. Kamal Adwan, um chefe de operações da Organização para a Libertação da Palestina. Kamal Nasser, membro do Comitê Executivo da Organização para a Libertação da Palestina e porta-voz. Durante a operação, 2 oficiais de polícia libaneses, um cidadão italiano e a esposa de Najjar também foram mortos. Um comando israelense foi ferido. Aproximadamente 12 a 100 membros da Organização para a Libertação da Palestina e da Frente Popular para a Libertação da Palestina foram mortos durante os ataques. 3 ataques rapidamente seguiram a operação no Líbano. Zayad Muchassi, o substituto de Hussein al-Bashir em Chipre, foi morto por uma bomba em seu quarto de hotel em Atenas em 11 de abril. 2 membros menores do Setembro Negro, Abdel Hamid Shibi e Abdel Hadi Nakah, foram seriamente feridos quando seu carro foi bombardeado em Roma. Em junho de 1973, Mohamed Boudia, o diretor de operações do Setembro Negro na França, conhecido por seus disfarces e mulherengo, foi morto em Paris por uma bomba ativada por pressão embalada com porcas e parafusos pesados, colocada embaixo do assento do carro. Mas em julho de 1973, o Mossad cometeu um erro que quase destruiu toda a operação.
Um erro que exporia a campanha de assassinatos ao mundo inteiro. Um erro que custaria vidas inocentes. Agentes do Mossad, acreditando estar matando Ali Hassan Salameh, o Príncipe Vermelho, assassinaram Ahmed Bouchiki, um garçom marroquino inocente em Lillehammer, na Noruega. Bouchiki foi morto na frente de sua esposa grávida. 6 membros da equipe de assassinato do Mossad foram presos pelas autoridades norueguesas. O agente Michael Harari conseguiu escapar para Israel, mas a operação havia sido exposta. A crise diplomática foi imediata. O Mossad foi forçado a suspender temporariamente a Operação Ira de Deus. Mas o alvo principal, o Príncipe Vermelho, continuava livre, e a obsessão do Mossad em capturá-lo não havia terminado. Ali Hassan Salameh, o Príncipe Vermelho, era o alvo mais importante da Operação Ira de Deus. Ele era o chefe de operações do Setembro Negro. Ele era o fundador da Força 17. Ele era acreditado ser um dos arquitetos do massacre de Munique. Ele era sofisticado, inteligente, carismático e extremamente perigoso. E o Mossad estava determinado a matá-lo. Por anos, Salameh conseguiu evitar a morte. Ele se movia constantemente, protegido por camadas de segurança operacional. Ele tinha contatos em agências de inteligência ocidentais, incluindo a CIA, que o alertavam sobre os movimentos do Mossad. Ele era praticamente intocável. Mas em junho de 1978, o Mossad intensificou seus esforços. Uma operação codinome Maver, que significa queimador em hebraico, foi lançada. Michael Harari estava encarregado. Aproximadamente 14 agentes do Mossad foram deslocados para Beirute. Um agente se matriculou na academia, onde Salameh exercitava regularmente e se tornou seu amigo. Outro agente, uma mulher conhecida pelo codinome Penélope, alugou um apartamento com vista para o apartamento de Salameh. Os agentes observaram Salameh por semanas, meses. Eles notaram que ele passava a maioria das tardes com Georgina Risk, uma celebridade libanesa e ex-Miss Universo, no apartamento dela em Snubra, Beirute Ocidental. Eles notaram suas rotinas, seus padrões, suas vulnerabilidades. Um plano inicial para matá-lo com um ataque de bomba na academia foi vetado por medo de vítimas civis excessivas. O Mossad decidiu matá-lo com uma bomba de carro. Explosivos foram colocados no porta-malas de um Volkswagen. O carro foi estacionado na rua Rue Verdun, uma rua comercial e residencial de luxo em Beirute, perto do apartamento de Georgina Risk. Em 22 de janeiro de 1979, Salameh estava em um comboio de 2 carros Chevrolet, indo do apartamento de Risk para o de sua mãe para uma festa de aniversário. Ele estava com sua esposa grávida, Georgina Risk, que havia retornado a Beirute para o parto. Penélope estava em sua varanda, pintando, quando viu o comboio se aproximar. Ela deu o sinal. 100 quilogramas de explosivo foram detonados remotamente. A explosão foi devastadora. O carro foi destruído. Salameh foi lançado para fora do veículo, seu corpo coberto de pedaços de aço. Ele estava consciente, mas severamente ferido. Pedaços de estilhaço estavam embutidos em sua cabeça e em todo o seu corpo. Ele foi apressadamente levado para a Universidade Americana de Beirute, para a sala de cirurgia. Os cirurgiões tentaram salvá-lo, mas os ferimentos eram muito graves. Ali, Hassan Salameh, o Príncipe Vermelho, morreu na mesa de operações às 4h03 da tarde. Seus 4 guarda-costas também foram mortos na explosão. 4 transeuntes inocentes também foram mortos. Pelo menos 16 pessoas foram feridas. Mas para o Mossad, o objetivo havia sido alcançado. O Príncipe Vermelho estava morto. Salameh foi enterrado em Beirute após uma cerimônia de funeral público atendida por Yasser Arafat e aproximadamente 20 mil palestinos. Sua morte foi um símbolo de que ninguém estava seguro.
que Israel havia alcançado seu alvo, não importa quanto tempo levasse, não importa quão longe tivesse que ir. A Operação Ira de Deus continuou por mais de uma década, eliminando metodicamente quase todos os nomes da lista. Mas o planejador-chefe, Abu Daoud, nunca foi capturado por Israel. Ele foi preso na França em 1977, mas foi libertado por uma tecnicidade legal e voou para a liberdade na Argélia. Ele viveu até 2010, quando morreu de causas naturais em Damasco, na Síria, nunca tendo enfrentado a justiça israelense. Mas para Israel, a mensagem havia sido enviada, a vingança havia sido executada, o preço havia sido cobrado. Hoje, na entrada da antiga Vila Olímpica de Munique, uma placa de pedra serve como um memorial. Nela, estão gravados os nomes dos 11 atletas e treinadores israelenses que foram mortos e do policial alemão que morreu tentando salvá-los. Moshe Weinberg, Yosef Romano, Zeev Friedman, David Berger, Yaakov Springer, Eliezer Halfin, Yosef Gutfreund, Kehat Shor, Mark Slavin, Amitzur Shapira, André Spitzer e o policial alemão Anton Fliegerbauer. Não são apenas nomes em uma pedra, eram pais, eram filhos, eram maridos, eram amigos, eram homens que viajaram para Munique em busca de um sonho, carregavam as esperanças de uma nação, foram para celebrar a vida, a competição, a excelência humana, e encontraram a morte nas mãos de homens que escolheram o ódio em vez da esperança. Mas há uma lição que deve ser clara, uma lição que deve ecoar através dos anos, através das décadas, através dos séculos. O terrorismo não é política. O terrorismo não é resistência. O terrorismo não é luta pela liberdade. O terrorismo é a morte da política, é a morte da razão, é a morte da humanidade. Munique foi um aviso de que o terrorismo tem um preço que é pago não apenas pelos terroristas, mas por seus familiares, por suas comunidades, por gerações inteiras. Um preço que é medido em sangue, em lágrimas, em vidas destruídas.